Olá, eu sou o pastor Darcio, estamos mais uma vez aqui para conhecer e viver a palavra de Deus. Vamos ter mais um estudo bíblico. E antes da gente começar esse estudo bíblico, eu gostaria de pedir para a Neide estar orando pela gente, por esse tempo que a gente vai estar passando aqui, que o Espírito Santo realmente possa estar tomando conta da gente e falando aos nossos corações. Pode orar para nós, por favor, Neide? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, esteja aqui nesse momento conosco, Senhor, dirigindo essa reunião, Senhor. Em teu nome, Senhor, cuida da casa de cada um, Senhor, do problema de cada um, Senhor. Conduz, Senhor, essa reunião, Senhor. Leva-nos, Senhor, acima de todos os problemas, Senhor. Senhor, leva-nos, Senhor, acima do céu, Senhor. Cuida, Pai, cuida, Senhor Jesus, cuida de nós, Senhor, cuida de todas as nossas fraquezas, cuida de todos os problemas que nós passamos, Senhor, porque são problemas, assim, momentâneos, Senhor, porque eu sei que o Senhor é forte, o Senhor pode nos carregar no colo, Senhor, e o Senhor nos carrega, Senhor, o Senhor nos cuida, o Senhor leva-nos, Senhor, e nessa reunião, Senhor, nós possamos ter mais entendimento da palavra de Deus, Senhor, que nós possamos, assim, estarmos mais próximos de Ti, aprendemos mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Nós estamos começando aqui mais um conhecendo e vivendo a palavra de Deus. E, para variar um pouquinho, não adianta a gente conhecer se a gente não vive, né? Nós temos que não só conhecer, mas viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, viver aquilo de melhor que Deus tem para nós. E o melhor que Deus tem para nós nem sempre é aquilo que a gente gostaria. Nós já fizemos outros estudos aí sobre nomes de Deus. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver. E uma das coisas que a gente sempre fala, e num dos estudos nós tivemos, né, é que Deus é soberano. Deus é soberano. E se Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, e Ele faz todas as coisas. Bom, nosso estudo de hoje foi meio corrido essa semana, né? Então, essa semana foi difícil para nós, né? A gente, graças a Deus, já está voltando a ter as atividades normais, então foi meio difícil. Mas hoje nós vamos falar sobre anjos. Nós vamos falar sobre anjos. E algumas pessoas têm perguntado para nós esse negócio de anjo, como é que é? Então, nós vamos dar aqui um en passant daquilo que é o anjo, daquilo que são os anjos e os propósitos dele, né? Então, nós começamos a fazer algumas perguntas que você vai responder no final do estudo. O que significa o anjo, né? O que são os anjos? Como são divididos, como eles são formados, qual é a classificação dos anjos? Existe anjo da guarda ou não existe? Será que existe? Todos os anjos são bons? Ou tem anjo ruim também? Conta para nós aí. Então, nós vamos começar aqui. O que significa anjo? Então, a gente vai, de novo, definindo a palavra anjo. Anjo é mensageiro. É aquele que leva uma mensagem. O anjo é aquele que leva uma notícia, é aquele que leva uma informação. E se a gente vai lá para o grego, né? Anjo vem de angelos e também pneumata, que significa espíritos, né? Ah, não está saindo aí? Está sim. A contra-regra aqui, ela está contra, não está na regra, ela está contra a regra. Que significa espírito, ou seja, anjo é um espírito.
E espírito você não toca, espírito você não vê, espírito você sente, é diferente, né? O anjo, traduzido para o hebraico, significa malaque. Então, se você for um dia em Israel, né, ou se você conversar com um judeu que fala o hebraico, você vai ouvir ele falar muito sobre malaque, sobre o anjo do Senhor, né? Os anjos são seres celestiais, né? Ou seja, eles são invisíveis. A gente não consegue ver. A gente tem aí uns estereótipos de anjo que tem asa, que sai voando, que são os anjos loiros, bonitos, de olho azul. Isso aí, na verdade, não é verdade. Porque se ele é um espírito, né? Se ele é um espírito, como que ele pode ter olho azul, cabelos louros? Como é que ele pode ter asa? Eles são seres celestiais. E são, muitas vezes, eles tomam o formato humano. Mas por que eles tomam o formato humano? Temos que entender uma coisa. O anjo ele não age, ele não tem atitudes próprias. O anjo é um enviado de Deus. Então, ele trabalha conforme Deus manda. Então, se Deus manda o anjo fazer alguma coisa, o anjo vai e faz. E se o anjo não fizer? Pois é, os anjos que não fizeram, a gente vai falar deles também, são aqueles que foram arrastados, né, junto com o diabo, quando caiu da eternidade, né, quando caiu lá do céu. Tem duas palavras que são bastante interessantes, que é principado e potestade. Muitas vezes essas palavras são usadas para falar de coisas do inferno, né? No grego, o principado é archai e potestade é axoxiai. São palavras muito difíceis, mas cada uma delas tem um significado. E essas duas palavras, principados e potestades, elas são usadas para anjo. Principados e potestades são usadas para os demônios e são usadas para anjos. Anjos do Senhor. Quando a gente for falar de anjo do diabo, a gente vai falar de demônio. Nós não vamos falar de anjo, né? Agora, quando a gente for falar dos anjos do Senhor, aí sim, nós vamos falar de anjos. Principado. Principado é como se fosse um estado, como se fosse um lugar dirigido por um príncipe, né? É um lugar físico. Principado é físico, né? E potestade. Potestade são poderes, são autoridades. Então, muitas vezes você tem principado, por exemplo, nós chegamos aqui e nós vimos ou nós sentimos um principado. Principado é um príncipe que está sobre essa cidade. Quando a gente saía da Flórida, que a gente saía para viajar de carro, era um negócio impressionante que quando você passava a divisa da Flórida, você sentia um alívio assim, ó. Né, Ney? Era um negócio impressionante. Isso é um principado que atua numa região. Vai atuar em todos os Estados Unidos? Vai atuar em todo o Brasil? Não, ele atua em regiões, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um principado que atua aqui, né? Então, é o principado do engano, o principado da mentira, né? Por quê? Porque aqui vocês sabem que nós estamos no estado onde todo o poder, né, dos mormons estão aqui. Então, existe um principado aqui. Então, se você for estudar a crença dos mormons, ainda que a igreja deles diz que é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, tem uma série de coisas ali que não condizem com a palavra. E quando nós estudamos seitas e heresias, né, se você fizer esse estudo de novo e começar a encaixar na religião que você está,
começar a encaixar na denominação que você está, você vai concluir se isso é de Deus ou não. O que são os anjos? Os anjos são seres celestiais, são seres invisíveis, a gente já falou isso, não é? São seres que não têm vontade própria, ou seja, eles estão a serviço de Deus. Não significa que eles não tomem as decisões. Ele toma a decisão. Tanto é que 1/3 dos anjos tomaram a decisão de seguir a Lúcifer e deixaram o céu, ok? Então, os anjos, eles são seres celestiais e eles têm poderes diferentes do nosso. Consegui, João. Vamos ver o que Paulo fala lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Se você puder ler para mim. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Todos foram criados por Deus. Os anjos foram criados por Deus, assim como foi criado toda a humanidade, assim como foi criada a terra, todos nós fomos criados por Deus. O que são os anjos? Eles intervêm no mundo natural sob a ordem de Deus. Ou seja, eles não vão intervir no nosso dia a dia sem que Deus mande. E a gente vai ver alguns exemplos bíblicos. Aliás, existem muitos exemplos bíblicos aí que falam de anjos que fizeram algumas coisas. E aí, muitas vezes a gente fala assim, e o anjo, eu precisava de um anjo. Querido, de repente o anjo é o que está do teu lado, aí você não sabe, né? Mas os anjos do Senhor são aqueles que intervêm no mundo material, no nosso mundo, né? através da ordem específica de Deus. Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Ou seja, os anjos, eles têm mais força e mais inteligência do que nós, seres humanos. Eles têm isso. Mas, segundo a palavra, você e eu, Deus determinou que você e eu estivéssemos levando a palavra dele e não os anjos. Era algo que os anjos queriam fazer e não puderam, porque Deus não permitiu que eles fizessem isso. Os anjos não são onipresentes, oniscientes e onipotentes. Ou seja, quem tem essa característica, somente Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente fala Deus, pode surgir alguma confusão aí, porque alguém pode dizer assim, mas você não está falando de Jesus. Quando a gente fala Deus, a gente está falando de uma trindade. É um só. Então, quando eu falo Deus, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem dividiu isso foi o ser humano, para que você e eu pudéssemos entender esse Deus, como é que ele trabalha. Mas ele é um só. Então, os anjos, eles não têm essa característica de onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, somente Deus tem essa característica. E a gente vê isso quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Quando Jesus falava disso, né, foi porque alguém perguntou, mas quem vai ser o marido daquela que casou 3 vezes? Olha, calma. No céu não vai ter casamento, né? E quando Jesus fala isso,
Ele está dizendo para você assim, olha, os anjos são imortais. Os anjos não se casam, eles não se reproduzem. Ou seja, o que foi criado, foi criado. Ah, pastor, mas será que não tem um jeitinho? Não, não tem jeitinho. Porque quem cria é Deus. E Deus criou os anjos. Ele já criou, né? E os anjos não se procriam, os anjos não se casam. Os anjos, eles são assexualizados, ou seja, eles são assexuais, né? Ou seja, eles não têm sexo, ok? Os anjos são invisíveis. Eu não vejo anjo. Pastor, verdade, verdade, eu não vejo anjo. Mas peraí, mas o senhor não falou que tem anjo que aparece exatamente quando Deus deseja. Quando Deus deseja, e a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho, Deus manda o anjo, né? Então, a gente tem lá o exemplo de Abraão, a gente tem lá o exemplo de Ló, a gente tem lá o exemplo de Daniel, a gente tem lá o exemplo de Maria, quando o anjo do Senhor foi falar da vinda de Jesus, né? A gente tem o exemplo de Zacarias, a gente tem um monte de exemplo aí, né? Mas os anjos são invisíveis, né? E a gente pode receber uma visita de um anjo. Daniel capítulo 4, versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Ele viu o quê? Um vigilante. Sabe o que é o anjo vigilante? É o anjo que guarda. Ah, é o anjo da guarda? Não, é o anjo que guarda, é diferente. Anjo da guarda é um negócio que não existe. O anjo que guarda, ele existe. Então, Daniel viu, ele viu em sonho. E em Gênesis capítulo 28, versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, ele viu isto em sonho. Ou seja, os anjos podem aparecer em sonhos para nós. Pastor, mas como é que eu vou saber que é anjo? Se Deus te revelar, você vai saber. Se Deus não te revelar, não é anjo. É assim, a coisa é simples assim. Ah, pastor, mas eu queria tanto. Pois é, querido. Não é o queria, é aquele que é o propósito de Deus. A gente tem que entender que o propósito de Deus está acima de tudo aquilo que a gente deseja. Em João capítulo 20, versículo 11 a 13. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, se você lembra dessa passagem, você vai ver que no versículo 14, Jesus aparece a Maria, né? Então, foi na ressurreição de Jesus. Então, os anjos podem se tornar visíveis. E quando eles se tornam visíveis? Quando existe um propósito. Deus é um Deus de propósito. Uma coisa que a gente sempre fala é isso, que Deus é um Deus de propósito. Deus ele não vai fazer a coisa assim, deixa eu ver o que eu vou fazer agora para o Dárcio. Não, ele não vai fazer isso. Eu estou pensando aqui, a Neide, o que eu vou fazer para a Neide? Ele não vai fazer isso. Para a manhinha ou para a Ana, Não, ele não vai fazer isso. Ele é um Deus de propósito. Então, ele vai fazer alguma coisa que você e eu precisamos. Os anjos podem se tornar visíveis. Verdade, a gente já viu isso, né? E a gente vê em Atos capítulo 12, versículos 7 e 8. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez.
disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Quem falou isso para Pedro? Um Quem falou isso para Pedro? Um anjo. Então, existia um propósito. Se você ler Atos capítulo 12 inteiro, você vai ver que a igreja estava orando para que Pedro fosse libertado. A igreja orava. Então, você imagina, estamos orando para que Pedro seja libertado. Aí vai o anjo do Senhor. Vai o anjo do Senhor, liberta Pedro. E se você continua lendo lá no versículo 9 em diante, quando Pedro bate lá na casa onde eles estavam reunidos orando, alguém abriu a porta e falou: é um fantasma. Não, não é fantasma, é Pedro. Parece com Pedro. É um fantasma que parece. Oh, peraí, sou eu. Vocês não estavam orando para isso? Muitas vezes, a gente ora e quando Deus responde, a gente não acredita que foi Deus que respondeu. Ah, meu, tem alguma coisa errada aí. Mas os anjos, eles podem ser visíveis quando? Quando existe um propósito de Deus. É isso que nós temos que tomar muito cuidado com isso. A origem dos anjos. Da onde vieram os anjos? A gente sabe que o homem veio do barro, que foi criado por Deus e soprado o fôlego da vida sobre o homem. A Bíblia não fala de onde veio os anjos. Da onde vieram os anjos? A Bíblia não diz. Só diz que foram criados. Salmo 148, versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Ele mandou e foi criado. Assim, os anjos, como foi? Foram criados. Ah, pastor, mas sabe, eu gostaria de saber quando foi. Olha, uma coisa que eu posso garantir para você, que foi antes da criação do homem. Isso eu posso te garantir. Eu posso te garantir que tem alguns estudos que dizem que os anjos foram criados antes do 7º dia, do dia de descanso do Senhor. Isso eu posso te garantir. Agora, pastor, mas como foi? Querido, não foi uma linha de produção, eu não sei como é que foi. Eu sei que Deus falou e foi criado. Assim. Amém? Quando os anjos foram criados, só Deus sabe. Não existe nenhuma referência. Tem alguns estudiosos que vão lá em Jó 37 e dizem que aquilo é base para dizer que os anjos foram criados depois da criação do mundo. Mas não é base. Eu consultei e não vi nenhuma base. Então, na verdade, não importa muito quando eles foram criados. O que importa é que Deus criou os céus e a terra e criou os anjos. E criou os homens. Fala, Ninha. Pastor, desculpa, concordando com o senhor, e como está escrito na Bíblia, que Lúcifer já era caído, já era Satanás, quando ele incorporou a serpente para tentar Adão e Eva. Então, os anjos que estavam no céu já tinham caído com Lúcifer quando houve a tentação no Éden. Então, já tinha havido, né? Já tinha sido criado. Só isso já contesta, né? Já tinha sido criado o mundo, né? E os anjos. Muitas vezes o que a pessoa pergunta é assim: em que tempo foi criado os anjos? Querido, foi criado antes do 7º dia, que foi o descanso de Deus. Entre o meio-dia e meia-noite do 3º dia. Qualquer coisa assim, né? Mas Deus foi quem criou, né? E a gente vai falar sobre a queda de Lúcifer, a gente vai falar sobre 1/3 dos anjos que decidiram ir por Lúcifer. Os anjos foram criados antes do 7º dia. Isso a gente já falou, né? Então, o que importa se foi criado às 2 da tarde, às 8 da manhã ou às 11h30 da noite? Não importa. Não importa. Se foi criado no começo do 6º dia, no final do 6º dia, se foi criado no 3º dia, não importa.
importa. Na verdade, isso é picuinha. Isso são contestações teológicas que vão levar a estudos fantásticos que não vão chegar a lugar nenhum, que não vão acrescentar absolutamente nada na tua vida e na minha vida. Não é? Então, na verdade, nós temos que crer que eles foram criados por Deus. Não é? Assim como você e eu fomos criados por Deus. Ah, não, pastor, mas foi meu pai e minha mãe. Pois é, mas se Deus não tivesse criado lá no comecinho, teu pai e tua mãe não estariam aí para fazer você, filho. É uma coisa mais ou menos por aí. A origem dos anjos. Neemias fala lá em Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Ou seja, os anjos não existiam antes da criação. Eles não existiam. Eles não existiam. Isso é importante ou não? Isso para mim não é importante, mas para o estudo é importante. Os anjos estão subordinados a Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. Ah, não, sabe o que é? Porque um anjo veio e falou. Querido, o anjo só vem falar aquilo que Deus manda. Se o anjo te falou qualquer coisa diferente daquilo que diz na palavra do Senhor, eu quero dizer que isso daí não é um anjo, é um demônio. Então você tem que ficar atento com relação a isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, se Deus colocou os querubins para guardar o portão do Éden, significa que eles já existiam. E existiam antes do homem, mas não existiam antes da criação do mundo. Eles não existiam. Ou seja, Deus colocou os querubins no jardim para guardar. Ou seja, se ele colocou, né, depois que Adão e Eva foram expulsos, significa que os anjos já existiam, em toda a sua escala que nós vamos ver daqui a pouco. Como são os anjos? Pois é, já falamos que eles são invisíveis. Então, como é que eu vou saber como é que eles são? Eles são seres espirituais, eles são invisíveis. Né? Então, eu não posso descrever como é o anjo. Ah, mas eu vi o anjo. Pois é, se você viu o anjo, você pode ter visto uma personalização de um anjo, se era um anjo. Ou, se não era um anjo, você viu alguma coisa estranha lá. Né? Então, são seres espirituais. Em Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2, ele fala um pouco disso. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Ele levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Ou seja, alguém pode dizer assim, ah, mas como estava no calor do dia, então ele teve uma insolação. Meu querido, eram 3 anjos do Senhor, que vinham falar o que para ele? Você lembra? Vinham falar que ele ia ter um filho. Ah, Senhor, peraí, eu tenho 100 anos, minha mulher tem... Nós estamos aqui no bico do corpo. Pois é, era alguma coisa especial que Deus tinha que tratar com Abraão. Então, o que Deus fez? Deus mandou o anjo em forma humana. Em Ezequiel capítulo 1, versículos 13 e 14. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Ou seja, nós vimos em Gênesis
os anjos falando com Abraão em forma de homem. E aqui nós vemos Ezequiel tendo uma experiência com os anjos do Senhor que se moviam rapidamente, numa velocidade tremenda, né? E eles lançavam tochas de fogo, ou seja, então quer dizer que anjo pode ter outras formas. A forma que Deus determina. Então, se você lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, quando foram lançados na fornalha pelo rei Nabucodonosor, você vai ver que foram 3 lançados na fornalha e tinha um quarto lá. Um quarto homem. Era o anjo do Senhor que estava lá com eles. Você não falou que os anjos são os espíritos? Pois é, mas Deus mandou o anjo para estar lá com Sadraque, Mesaque e Abdenego em forma de homem. Como mandou falar com Abraão, em forma de homem. E mandou falar com Ezequiel em forma de tochas de fogo. Rápido, com velocidade. Como são os anjos? A gente vê lá Jesus falando em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, voltamos ao ponto. Eles não são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Os anjos não têm todo o conhecimento do mundo. Quando Jesus falava aqui em Mateus 24, ele falava da volta dele para recolher a igreja dele. E ele dizia, olha, nem os anjos sabem, né? E nem os filhos, nem eu sei. Ou seja, se alguém vier falar para você, Jesus está voltando. Jesus está voltando sim. Não, Jesus já voltou. Não voltou porque eu estou aqui. Eu estou aqui, ele não voltou. Você está aí, ele não voltou. Porque quando ele voltar, ele vem primeiro para levar a sua igreja. E nós somos a igreja do Senhor, né? Então, os anjos, eles têm formas diferentes. Os anjos, eles são limitados em tempo e espaço. Apesar de serem mais inteligentes e apesar de serem mais fortes que o homem, eles também são limitados. Ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo como Deus. Deus está falando comigo, está falando com a Nilza, está falando com a Neide, está falando com a Maninha, está falando com a Ana. Mas espera aí, nós estamos em lugares completamente diferentes. A Nilza e eu estamos pertinho, então está fácil. Mas vocês estão aí no Brasil, né? E mesmo no Brasil, né? Um está na Vila Anastácia, outro está em Botucatu, outro está no Alto de Ipiranga. Está longe, meu. Então, os anjos não têm este poder. Os anjos, eles não têm essa autoridade. Os anjos não possuem todo o conhecimento. E Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Se torne conhecida agora. Agora. Dos principados, potestades nos lugares celestiais. Principado e potestade. Paulo está falando aqui de principado e potestade, está falando dos principados, né? Dos lugares que eles tomam conta, e das potestades, que é a autoridade. Mas só que ele fala onde? Nos lugares celestiais. Então, certamente, isso não cabe, essa multiforme sabedoria de Deus não cabe para os demônios, só cabe para os anjos. E já falei para vocês desde o início, quando é o anjo do Senhor, eu vou falar de anjo. E quando for do capeta, eu vou falar de demônio, né? Então, aqui Paulo está falando dos anjos do Senhor. E Jesus fala em Mateus 22, 30 também.
Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Ou seja, os anjos não se casam, os anjos não procriam, como nós já tínhamos falado. Os anjos, eles são assexuados. Os anjos, eles não vão se casar. E assim vai acontecer com você e comigo. E aí nós vamos fazer um exercício aqui. E muitos pregadores dizem assim, ah, não, mas você vai encontrar a sua esposa lá no céu. Tem alguma coisa errada. Ah, porque você vai encontrar sua mãe lá no céu. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque Jesus disse que lá não se casam e não se dão em casamento. E lá a gente não vai ter choro nem ranger de dentes. Né? Que Jesus fala isso lá em Apocalipse. Se isso vai acontecer, então, na verdade, a gente não vai se reconhecer. Eu entendo assim. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas eu não entendo assim. Tudo bem, você tem toda essa liberdade, né? E fica com a tua liberdade, porque eu fico com a minha. Né? Na minha liberdade, eu digo assim, olha, como eu já falei para vocês que eu sou matemático e gosto das coisas todas, né, lógicas, na minha lógica, se não vai ter choro nem ranger de dentes. Aí, de repente, eu não vou encontrar um ente querido meu lá, qual vai ser o meu sentimento? Ah, não, porque Deus vai apagar. Não, pera, não é muito trabalho? Um por um? Não. Vamos na palavra, né? Então, a palavra diz isso. Em Lucas, capítulo 20, versículo 36. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aqui, Jesus está falando, né, que os anjos não são sujeitos à morte. E Jesus está falando quando a gente for ressuscitado. Então, nós não vamos morrer mais. Já fomos para o céu? Fomos, aleluia! Num corpo glorificado, sem dor, sem problema de cabelo caindo, né? Sem barriga, não precisa ir fazer ginástica, sem nenhum problema. Rapaz, vai ser bom esse céu aí, hein? Não vai ter problema, não vai ter dificuldade, eu vou ter que pagar a conta amanhã, eu não vou ter que fazer nada disso. Esse céu vai ser bom. Então, Jesus estava falando do nosso corpo glorificado. E ele fala assim como os anjos, né? Para que nós saibamos que os anjos não estão sujeitos à morte. Quais são os tipos de anjos? Não, mas tu tem isso também? Pois é, tem isso. E está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, não. A gente tem diversos tipos de anjos. A gente vai falar de alguns que são os mais importantes. A gente tem os querubins, que são os anjos protetores. Você lembra de algum querubim que não protegeu a Deus? Você lembra? É aquele querubim que foi lançado do céu com 1/3 dos anjos. Ele era um querubim. Pois é, pastor. E aí? Ele era um querubim. Os anjos têm vontade própria. Ele pode decidir o que ele quer fazer. Tanto é que Lúcifer decidiu que ele queria ser igual a Deus. E aí ele convenceu 1/3 dos anjos. Ai, pastor, mas 1/3 é muito, né? Quantos tem? Daqui a pouco a gente vai ver quantos anjos tem. Mas 1/3 significa que a gente tem ainda 2/3, né? Significa que tem 2-1 ainda. Então fica tranquila. Fica tranquilo. Mas vamos ver aqui os tipos de anjos. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, um querubim que era o quê? Uma sentinela. Ele estava lá guardando as portas do Éden. Pastor, esse versículo a gente já viu. Pois é, querido, é igual, né? Pois é.
sentinela. Então, o querubim, que são anjos protetores, estava como sentinela guardando a porta do Jardim do Éden. Êxodo capítulo 25, versículo 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Lembra o que era o propiciatório? A arca é onde colocava... A Arca da Aliança, não é? Esse era o propiciatório. Então, ele fala aqui que os querubins estariam de faces voltadas uma para a outra. Como que? Guardião. Guardião daquilo que Deus colocava como mais sagrado, que era o quê? A vara de Arão, que estava dentro da Arca da Aliança, né? Ou seja, eram querubins que faziam isso. Querubins, anjos protetores. Êxodo capítulo 37, versículo 9. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ou seja, eles estavam como cuidador. Então, anjos protetores. Então, nós falamos de cuidado, de serem guardiões e de serem sentinelas. Esse é o trabalho dos querubins. Pastor, quantos querubins tem? Calma, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tem muito, calma. Nós vamos chegar lá. Outro tipo de anjos são os serafins, que são anjos dedicados à adoração constante ao Senhor. Pastor, mas adorar constantemente é duro. Pois é, duro para você e para mim. Mas para aqueles que são os serafins, não. E a gente pode ver isso lá em Isaías capítulo 6, versículos 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins são os anjos dedicados à adoração. E eles adoravam. Não é? Se você vê aqui, Isaías descreve como anjos com 6 asas. Eu nunca vi nenhuma imagem de anjo com 6 asas. Né? E quando a gente vai lá em Apocalipse, a gente vai ver o anjo que tem olhos por todos os lados. Eu também nunca vi um anjo que tenha olhos por todos os lados. Né? Você só vê anjo loirinho, de olho azul, né? Bonitão, às vezes de cabelo enroladinho, né? Mas são todos bonitões, né? Não tem nenhum feinho, é tudo bonito. Aleluia! Né? A gente vê os anjos como adoradores. Os serafins, a gente vê também lá em Isaías capítulo 6, versículo 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Ou seja, do altar do Senhor. Eles estão dedicados à adoração. O único que tem acesso ao altar do Senhor são os serafins. E quem é serafim? Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Não fica nervoso, não. Nós vamos chegar lá. Depois dos serafins, a gente tem os arcanjos. Arcanjo é o que lidera o exército de anjos. É o anjo de guerra. Anjo de guerra. Oh, aleluia! Nós cantamos um louvor desse aí um dia desse, lembra? Anjo de guerra é Jeová. Esse é tremendo. Anjo de guerra. E você lembra de algum anjo de guerra? Lá em Judas, versículo 9, né? Que só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Ou seja, mesmo ele sendo guerreiro, ele tendo autoridade, ele não quis pegar a pau a Satanás. Não, o Senhor te repreenda. Anjo, um arcanjo de guerra, Miguel, guerreiro de Deus. E esse mesmo arcanjo, a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós não estamos falando lá antes de Adão. Nós estamos falando já no julgamento, né? Então, essa é a visão que João teve, que Jesus revela para ele, para que ele escrevesse. Então, houve peleja no céu. Então, Miguel foi e derrubou a Satanás. Arcanjo que lidera exércitos de anjos. Então, a queda de Satanás vai ser através de um arcanjo de guerra. Vai ser através das mãos do arcanjo Miguel. Temos outros anjos que são organizados de diversas formas, diversas hierarquias, né? Assim como nós temos os anjos que são responsáveis em anunciar boas novas. Mas boas novas não é o evangelho também, mas só que esse evangelho, essas boas novas, é você e eu que temos que anunciar, né? E vemos lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Esse aí foi o anjo Gabriel que foi falar com Zacarias. E lá no versículo 19 do mesmo livro de Lucas, capítulo 1. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Eram boas novas. Sabe quais eram as boas novas? Isabel era estéril, não podia ter filhos. Zacarias era sacerdote do Senhor. E Zacarias falava: Senhor, eu quero ter um filho, me manda um filho. E Deus mandou o anjo Gabriel levar as boas novas para Zacarias, né? Esse foi o nascimento de João Batista. João Batista é aquele que teve a cabeça cortada, é aquele que vivia no deserto com pele de urso, comendo mel de abelha, é aquele lá mesmo. Que boas novas, hein? Pois é, para você pode não ser, mas para Zacarias foi. E João Batista foi aquele que abriu o caminho para Jesus. João Batista era primo de Jesus, né? Os anjos são organizados em principados e tem em potestades também, né? Que são os príncipes, que são aqueles que lideram ou governam, né? Uma parte com poder e com autoridade. Ai, pastor, mas é que a gente sempre ouviu falar que principado e potestade era de diabo. Pois é, querido. Tem algumas coisas que a gente sempre ouviu falar que não é verdade, né? Sabe aquela musiquinha lá do Batatinha quando nasce? Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão.
põe a mão no coração? Tem alguma coisa que não era batatinha quando nasce, tinha alguma coisa, mas a gente sempre ouviu assim, que era batatinha quando nasce. Lembra disso, Ana? Na verdade, não é esparrama pelo chão, é espalha-rama pelo chão. Entende? Ou seja, para mim sempre foi esparrama pelo chão. Não, é espalha rama pelo chão. Na verdade, assim, a gente ouviu tanto tempo. Ai, pastor, mas principado e potestade sempre foi de diabo. Pois é, porque a gente dá poder para ele. Por que você acha que quando a gente sai da Flórida, passa a fronteira, né? A gente sai da Flórida, passa para a Geórgia, a gente tem um peso saindo das nossas costas. Por quê? Porque o principado e a potestade que está sobre a Flórida é maligna. Mas pode? Pode. Sabe por quê? Porque você e eu que determinamos qual é o principado e potestade que vai estar sobre a nossa região. Sobre o Ipiranga, sobre a Vila não sei o que aí. Não, a Daninha. Vila Matilde. Manda aqui. Manda aqui, né? Sobre Mandaqui, sobre Botucatu, aqui. Nós que determinamos. Somos nós que determinamos. O povo é que determina. Né? Então, se o povo busca mais as coisas do diabo, o principado e a potestade que vai estar ali é a demoníaca. É assim. E quando a gente vai para a Geórgia, a gente sente assim, um lugar assim mais... você sente... olha, é que a gente não consegue mensurar, mas é como se saísse assim do carro pelo menos umas 2 toneladas. Parece que o carro anda mais tranquilo, a gente está mais suave. Né? É como se tivesse colocado gasolina aditivada. É isso aí. Né? Olha, trocaram o motor para um motor 6.0 da vida, coisa assim. Né? Esses dias nós trocamos o pneu do carro. Então, você anda com o carro tremendo, o carro parece que ele não quer andar, parece que está grudando no chão. E aí nós tivemos que trocar os 2 pneus da frente. E o carro deslizava pela rua. É um carro novo. É um carro novo. Né? Então, assim, os anjos são organizados. Né? Em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. É isso. Ou seja, nos lugares celestiais é onde nós vamos estar, onde nós vamos estar resolvendo todos os nossos problemas. É no mundo espiritual. Né? Então, os anjos, eles são extremamente organizados. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Na verdade, muita gente para nesses principados e potestades. E, na verdade, você tem que continuar, né? Os dominadores deste mundo tenebroso. Quem são os dominadores desse mundo tenebroso? São as forças demoníacas. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Ai, pastor, mas não tem outro jeito. Não, querida, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? Contra as forças espirituais do mal. Pois é, essa é a nossa luta. Mas quando a gente ouve principado e potestade, a gente já relaciona com forças espirituais do mal, contra dominadores deste mundo tenebroso. E, na verdade, não é isso. Não é? Ou seja, principado e potestade pode ser para anjo bom e para demônio. Né? Eles são organizados. Né? Os anjos são organizados. E Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E quem é esse aí?
Esse aí é Jesus, né? Ou seja, todos estão submissos a Deus. Os anjos e principados e poderes e potestades, o que seja, todos estão submissos a Deus. E aí você me perguntaria assim, pastor, existem anjos malignos? Eu te diria, vamos lá em Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Quando o quê? Um espírito imundo. O que é um espírito imundo? É o anjo maligno, né? Ele busca um corpo. E aí eu te pergunto, existem anjos malignos? Vamos em frente, Lucas capítulo 4, versículo 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? Autoridade no nome de Jesus. Então, essa autoridade não é minha, não é sua. Essa autoridade tinha Jesus e nós a temos no nome de Jesus. Então, quando você expulsa um espírito maligno, você não vai falar, sai daqui em nome do pastor Dácio. Ele não vai sair, ele vai rir da tua cara. Agora, se você falar assim, sai daqui em nome de Jesus, ele vai sair. Né? E a gente sempre fala que tem 3 palavras mágicas, né? Quando a pessoa está endemoniada. A primeira é, eu te amarro em nome de Jesus, que é para a pessoa parar de se bater, porque ninguém consegue segurar. Então, você pode pegar uma pessoa fraquinha, né? Que pesa lá 30 quilos, que tenha lá 1,20 m de altura, né? E ela não e 6 homens massa de 2 metros de altura, que faz halterofilismo, que é forte para chuchu, não consegue segurar ela. Te amarro em nome de Jesus. E aí ele vai começar a falar um monte de coisa do teu passado, que você sabe que é verdade, né? Mas o diabo é o nosso acusador. Então você vai, a segunda frase, eu te amordaço em nome de Jesus. E ele vai falar que você pecou, que você fez coisa errada, e você sabe disso. Mas você também sabe que você se arrependeu e que você foi perdoado. Então, se você é perdoado, o que ele quer fazer? Ele é o acusador. E a terceira frase, né? Sai daqui em nome de Jesus. Eu te ordeno, você não pede, por favor, você podia, seu diabo, você podia... Não, eu te ordeno em nome de Jesus. Ou seja, Jesus, o nome de Jesus tem poder. Ele tem autoridade sobre os anjos malignos. Em Atos capítulo 8, versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. O quê? Significa, então, que... Pera. Muitos saíram gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então existem muitas doenças que são espirituais. Verdade? Verdade. Verdade. O demônio se aloja, através de um anjo maligno, se aloja no corpo da pessoa e traz uma enfermidade, traz uma doença para a pessoa. E essa pessoa, ela é livre, ela é liberta através do sangue de Jesus. E não importa se é uma epilepsia, não importa se é um câncer, não importa se é uma pessoa muda, se é uma pessoa cega, não importa qual seja o tipo de doença. Se é uma doença espiritual, ela sai com o sangue de Jesus. Ou seja, existem anjos malignos. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração,
eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E sabe quem é esse aí? Esse aí é o capeta. Né? Que ele, com toda a sua soberba, com toda a sua arrogância, ele quis se comparar a Deus. Né? A corrupção foi a queda de Satanás. Satanás se corrompeu os princípios que Deus tinha colocado sobre ele. Né? E Ezequiel vai falar também dessa queda, lá em Ezequiel capítulo 28, versículos de 14 a 16. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ou seja, Satanás era um querubim. Né? Satanás se rebeliou contra Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. A criatura querer tomar o lugar do Criador. Então, você perguntaria assim, pastor, existem anjos malignos? Aí estão. Satanás era um querubim. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, no juízo final eles vão ser julgados. Serão julgados e serão condenados. Mas eles já não são condenados. Pois é, eles já estão condenados. Eles já estão condenados. Mas por que vai ter o juízo final? Porque tem que ter o juízo final. A palavra de Deus diz que eles serão julgados. Mas a sentença já está posta. É verdade, a sentença já está posta. Então, qualquer um que se rebela contra Deus, qualquer um que tem, na sua soberba, quer se igualar a Deus, esse já está condenado. Esse não tem por onde sair. Os anjos caídos. Anjos que pecaram contra o Criador. Então, nós vimos lá em Isaías e vimos em Ezequiel a queda desses anjos. E vimos, né, que o maior deles é o diabo, ou o Beelzebu, ou Satanás, ou Lúcifer, como você queira chamar. Ele foi o primeiro a pecar. O diabo foi o primeiro que pecou. A soberba subiu no coração dele. Ele originou o pecado no universo e ele arrastou com ele mais 1/3 dos anjos. E aí a gente vai lá para Lucas capítulo 11, versículo 15. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Ou seja, o povo de Israel, quando recebeu a Jesus, eles confundiam Jesus como filho de Deus, confundiam com Satanás, com o diabo, com Lúcifer, com Beelzebu. E você sabe no que deu, né? O que deu foi isso, a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, o nosso enxerto como filhos, né? Enxertados, a nossa adoção como filhos de Deus.
E João, lá no capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você ou eu mentimos... Ai, pastor, por favor, não fala uma coisa... Pois é, querido, está escrito na Bíblia. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Se você e eu mentimos, nós somos filhos do pai da mentira. Pastor, mas a gente deixa de ser filho de Deus? Pois é, querido. Se você é filho de Deus, na verdade, você não anda em mentira, né? Você pode pecar, mas a mentira é um negócio complicado. Mas a mentira é um pecado maior? Não é que existe um pecado maior, existe um pecado que ofende a Deus e todo pecado ofende a Deus, mas tem um pecado em que Deus abomina. Sabe o que é abominar? É quando ele não suporta. O pecado que Deus não suporta é a mentira. E muitas vezes, nós como cristãos, não, mas é uma mentirinha branca, não vai fazer mal para ninguém. Querido, vai fazer mal para você. Que não faça mal para o universo todo, para você vai fazer mal. Sabe por quê? Porque você está dando legalidade no mundo espiritual. Não é? Você está permitindo que o diabo entre na tua vida e faça o que ele quer. Então, ele é o pai da mentira. Então, ele organizou o pecado no inferno, ele começou a pecar, ele começou tudo isso por arrogância, por soberba, porque ele queria ser igual a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. E ele fala aqui, aquele que pratica o pecado. O que é a prática do pecado? Quando eu peco. Quando eu sou um pecador. Pastor, você não é um pecador? Não, eu peco, mas eu não sou pecador. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E todas as vezes que eu peco, o Espírito Santo fala na minha cabeça aqui, fala assim, Darcio, você pisou na bola. E eu me arrependo e peço perdão para Deus. Então, eu não sou filho do pecado. Eu não estou amarrado com o pecado. O pecado, a mentira, é toda ela originada de Satanás. E ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Mas não tem aí um tico-tico no fubá? Não tem, querido. Não tem. Ou você é um, ou você é outro. Demônios são espíritos malignos, são anjos caídos. Você chama como você quiser chamar, não é? Eles fazem oposição à vontade de Deus. Eles são contra a vontade de Deus na tua vida e na minha vida. Então, eles vão estar sempre trabalhando para que você e eu voltemos a viver no pecado. Mas a gente não vai voltar. Em nome de Jesus, nós não vamos voltar, né, Ney? Em nome de Jesus, a gente não vai voltar. Mas se nós pecarmos, nós temos um justo juiz. E lá em Lucas 11, 14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Aonde chega o poder do diabo? Aonde chega o poder de um anjo? Dele trazer uma enfermidade de mudez para uma pessoa. Deixar uma criança muda. Deixar uma criança surda. E, pastor, como é que eu faço para que
esse demônio não tome conta de mim. Querido, aceita Jesus como Senhor da tua vida. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo de Jesus. E nós vamos estar vencendo todas as atrocidades que esse mundo está trazendo na nossa vida. Aceita Jesus e deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Existem anjos malignos, existem anjos que também, o inferno ele também é organizado, ele não é desorganizado. Então existe uma classificação de anjos chamado legião, que Marcos fala lá em Marcos capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Porque somos muitos. Né? Eles se submeteram a Jesus. E por que eram muitos? Lembra quando Jesus falou que quando o espírito imundo, quando um anjo maligno, quando um demônio é expulso, a casa está limpa e está adornada. Se você não põe nada lá dentro daquela casa, dentro do teu corpo, se você não enche com o Espírito Santo do Senhor no teu coração, ele volta e volta com mais 7 piores do que ele. Ou seja, é essa legião. É essa legião que muitas vezes tem incomodado muita gente. Anjo do abismo. Fala lá em Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ou seja, eles tinham um anjo do abismo. Ou seja, um anjo maligno que estava sobre a vida desse rei. E por isso eles vão ser julgados. Então, a pergunta é, existem anjos malignos? Anjos malignos? Sim, senhora. Qual o nome dos anjos? Pastor, como é que eu posso chamar? Anjinho? Não, querido, a Bíblia só fala de 2 nomes, que é Miguel e Gabriel. Mais nenhum. Não. Tinha, num curso que eu fiz de cura e libertação, começaram a dar nome para os demônios. Porque o demônio, o Zé Pilintra, é o demônio da bebida, né? Que você vai beber, então é o Zé Pilintra que está tomando. A rainha dos céus é da sexualidade. Querido, eu não preciso saber o nome de demônio. Eu não preciso saber o nome de demônio, eu tenho que saber o nome daquele que tem o poder de mandar esse demônio de volta para o inferno. Eu não quero saber se ele chama Juca, José, João, Genésio, Bastião, eu não quero saber o nome dele. Dos anjos é igual, eu não preciso saber, eu. Estou falando de mim. Se você quer saber, a Bíblia fala de 2 nomes, né? Fala de Miguel e de Gabriel. O anjo Gabriel, ele fala lá em Daniel, capítulo 9, versículo 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ou seja, essa é um dos versículos que fala sobre Gabriel. Você tem outras referências aí embaixo que a gente está colocando em Lucas, em Daniel, né? Então, depois você pode buscar essas referências. Sobre o arcanjo Miguel, também a gente tem lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Inscrito no livro da vida, né? É aquele que você e eu, que quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida.
Então, essa é uma passagem profética. E se você vai lá em Daniel 7, você também vai ver o anjo Miguel e o anjo Gabriel falando para Daniel, né? Olha, quando você fez o teu pedido, que é o jejum de 21 dias de Daniel, quando você fez o teu pedido, o Senhor já te atendeu, mas eu tive luta contra o rei da Pérsia e eu tive que chamar o arcanjo Miguel. Né? E tem outras referências aí para que você possa verificar a veracidade dos arcanjos. Se costuma falar aí de um arcanjo chamado Rafael, né? Que é um arcanjo que está descrito no livro de Tobias, que é um livro apócrifo, um livro que não está na Bíblia. Mas existe esse? Pois é, eu creio naqueles que existem na Bíblia. Está fora da Bíblia? Eu não posso botar minha mão no fogo, não. Os anjos são descritos pela função que desempenham. Cada um tem a sua função. O anjo do Senhor é citado mais de 60 vezes na Bíblia, né? Que veio o anjo do Senhor, né? E uma das vezes a gente pode ver lá em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ou seja, o anjo do Senhor achou uma fonte, né? Você tem também lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. São os anjos adoradores. São aqueles que estão para adorar a Deus. Daniel capítulo 4, versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Ou seja, são os anjos vigilantes, são os anjos que guardam e protegem, são os anjos que cuidam de pessoas, que cuidam de lugar, que cuidam de povo, são os anjos que são determinados por Deus para fazer aquilo. Mas esse aí é o anjo da guarda? Não, esse é o anjo que guarda, ele não é o anjo da guarda. Ou seja, existe um místico? Não, mitologia? Não. Existe algo que eu não sei o que é ainda, mas que a gente fica pensando assim, então, desde pequeno, sempre me falaram que tinha um anjo da guarda. Pois é, isso aí falaram. Assim como a batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Exatamente. Então, nós temos que começar a botar as coisas em ordem. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Anjos que fazem parte do exército dos céus. Que Deus pode mandar a qualquer hora. Que quando Jesus foi tentado pelo diabo, né? O próprio Jesus falou assim, olha, eu podia pedir agora, ou falar agora, e meu pai ia mandar milhares de miríades de anjos para vir por mim. Ou seja, esses anjos são aqueles que têm a função de fazer parte do exército de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. São os seres viventes, são aqueles que vão proclamar o nome do Senhor, são aqueles que estão louvando ao Senhor. São aqueles que têm um monte de olho e ninguém viu nenhum anjo com um monte de olho como
fala em Apocalipse, né? Apocalipse 16, 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. O anjo das águas, o anjo que cuida das águas, né? Apocalipse 14, 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. O anjo do fogo, o anjo que é responsável pelo fogo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. O anjo do evangelho eterno. Não é esse evangelho que nós pregamos, mas é o evangelho eterno. Essa é uma outra função. A Bíblia fala sobre anjo da guarda? Não. A Bíblia não fala sobre anjo da guarda, em lugar nenhum da Bíblia. Anjo da guarda existe? Não, não existe anjo da guarda. Então, se você achava que você tinha um anjo da guarda, desculpa-me te decepcionar, mas você não tem um anjo da guarda. O que você tem são as miríades e miríades de anjos do Senhor que estão por você. Sobre os anjos, o que é que diz a Bíblia? Eles estão sujeitos a Deus. Os anjos estão sujeitos a Deus e eles vão fazer aquilo que Deus determinar para eles. Só obedecem a Ele, não a nós. Eu não posso pedir nada para anjo. Deixa eu pedir para o Gabriel quebrar um galho aí para mim. Não posso. Não é? Só obedecem a Ele e não a nós. A Bíblia fala sobre anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Eles são enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São anjos que protegem os filhos de Deus. E para ser filho, a gente já falou, você tem que ter Jesus. Você tem que aceitar Jesus como Senhor da tua vida. Você tem que começar um processo de transformação, de santificação na sua vida. A Bíblia fala dos anjos. A Bíblia não diz que cada pessoa recebe um anjo da guarda ao nascer. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que existem anjos que nos ajudam. Ela não diz isso. Ela diz que existem anjos que são enviados de Deus para te ajudar. Mas ela não diz que o anjo tem a autonomia de me ajudar sem que Deus mande. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, eu recebo o Espírito Santo e eu tenho a promessa de ter os anjos acampados ao meu redor. Essa é a promessa de Deus na minha vida. Né? Mas a Bíblia não diz que eles estão aí para me ajudar quando eu quiser. Ei, anjo, go! Vamos que vamos. Não é assim. A Bíblia também não diz que os anjos intercedem por nós junto a Deus. O único que pode interceder é Jesus. Né? E a palavra do Senhor é muito clara em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, eu posso pedir quanto eu quiser para Miguel, para o Gabriel, para quem eu quiser, não vai resolver nada, né? Quando nós falamos de intermediários, a gente fala de santos, a gente fala de anjos, a gente fala de pastores,
de pastores, de apóstolos, do que seja, não existe nenhum intermediário. O único intermediário entre nós e Deus se chama Jesus Cristo. E Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, devemos pedir ajuda para anjo? Não, ele não pode fazer nada por mim. O cristão falecido se torna um anjo? Também não. Na ressurreição seremos parecidos com anjos, mas não iguais. Igual é igual e parecido não é igual, né? Dar importância a um anjo tira o foco de Deus. Então, quando eu começo a dar muita importância para um anjo, eu começo a perder o foco de Deus, eu começo a perder o foco de Jesus. Quando eu começo a dar muita importância, e quando eu falo anjo, eu falo anjo bom e anjo mau. Quando eu começo a dar muita importância ao inferno, eu acabo perdendo o foco daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Né? E a gente conversava hoje com uma pessoa e falava assim, porque quando a gente reclama, pois é, quando a gente reclama, a gente dá combustível para o capeta. A gente só dá combustível para que ele cresça mais dentro da gente. Então, eu não vou reclamar, eu não vou ficar chorando o leite derramado. Não, eu vou andar. Eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida. Resumindo, né? Foi um estudo bastante longo, mas resumindo, né? Anjos existem? Não. Ou sim, existem, ou existem. Os bons e os ruins, né? Existem anjos. Os anjos são vistos? Não, somente quando tem um propósito de Deus. Muitas vezes, por situações que nós passamos, a Nilza fala assim, porque aquela pessoa era um anjinho do Senhor. Pode até ser, a gente não conhece, mas pode até ser. Né? Que foi usada por Deus para trazer um benefício para nós. Né? Anjos estão amando de Deus. Se Deus não manda, quem manda é o capeta. Então, você tem que tomar cuidado com o anjo que está te atendendo aí. Os anjos não agem sem que Deus mande. O anjo não vai olhar para você e falar assim, coitadinha do pastor Darcy, eu vou lá. Não, o anjo não vai fazer isso. Deus vai mandar, Deus vai fazer com que ele faça alguma coisa por você. Existe uma hierarquia angelical, sim. Né? Então, nós falamos de querubins, de serafins, de anjos, de arcanjos. Existe uma hierarquia, sim. Cada anjo tem uma função, exatamente. Cada um tem a sua função. E cada um, ele vai responder aquilo que o Senhor determinou para cada um deles. Não existe anjo da guarda. Ou seja, resumindo é isso. Resumindo, devemos temer os anjos maus? Sim ou não? Como a palavra que nós tivemos no domingo passado. Não, nós não devemos temer os anjos maus. Né? E nós vimos lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Simples assim. Eu tenho que temer ao inferno? Não, eu não tenho que temer o inferno, eu não tenho que temer nenhum anjo mau, não tenho que temer nenhum demônio. Por quê? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Observação. Algum complemento? Alguma consideração? Então, pastor, quando o senhor estava falando sobre
sobre anjo, essa coisa, né, que a gente cresce ouvindo um monte de besteira por causa de religião, por causa de dogma de religião, por causa de doutrina de igreja, e por aí vai. Eu concluí que esses estudos que não levam a nada, a gente tem que tomar cuidado, porque eles colocam a nossa fé numa encruzilhada e a gente pode enfraquecer na fé. Isso é verdade. Confunde. Eles querem confundir para que a gente se torne vulnerável e fraco. É. Essa é a estratégia. A estratégia do inferno é tirar você da direção de Deus, né? Então, ele vai tirar você da direção de Deus com situações na tua vida, situações na tua casa, situações na tua saúde, situações que você fala assim, mas como que me foi acontecer isso? Pois é, querido. São essas situações que ele vai colocar para que você perca o foco de Deus, para que você perca a bênção que Deus tem para fazer na tua vida, para que você perca a noção de toda a herança bendita que Deus tem para você, né? Das promessas que Deus tem para você e para mim. Então, muitas vezes, o que isso ocorre é porque o diabo ele quer fazer você desviar do teu caminho. Aí, o arcanjo Miguel foi de uma elegância cristã quando ele foi brigar com o diabo. Pois é. Porque se está escrito, e está escrito, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestades, Miguel só chegou para o diabo e falou assim, sai daqui. Nem encostou nele, né? Está amarrado em nome de Jesus e pimba na gorduchinha. Ele podia ter falado um monte para o diabo, né? Podia ter pego em arma, podia... Céu, não sei o quê, você fez um monte de coisa errada. Podia falar um monte. Ele não falou nada. Deus vai te julgar. Assim. Curto e objetivo. E aí, para quem acha que o inferno é ruim, imagina que depois do juízo final, quem está no inferno ainda vai para um lugar pior. No lago que arde, de enxofre de fogo e enxofre. Então, mas olha, agradeço a vocês por estarem conosco até aqui. E se você tiver alguma pergunta, alguma consideração, por favor, coloque aqui embaixo. Se você tem algum estudo que você gostaria que a gente estivesse preparando para você, manda para a gente e a gente vai estudar conforme a palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Nos vemos no próximo vídeo, né? E que a graça do Senhor esteja sobre você, sabendo que você não tem um anjo da guarda, mas você tem os anjos do Senhor por você, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe.